Agora que vocês já viram um formulário e como ele aparece para um aluno dentro do Classroom, eu vou mostrar para vocês como construí-lo e algumas funcionalidades deles. Lembrando que eles têm muitas funcionalidades. Acompanhem comigo. A primeira coisa é, vamos estar dentro da página Google, tá? E logados. E o aplicativo que a gente vai utilizar agora é o formulário. É esse aplicativo que tem o ícone roxo aqui. Ele pode estar em português como o meu, escrito formulários, ou em inglês, escrito forms. É o mesmo aplicativo, este de ícone roxo. Quando eu abro o aplicativo, eu tenho esta tela, tá? Nessa tela aparecem iniciar um novo formulário em branco, com um teste, avaliação do curso, encontrar horários, planilhas e tem uma galeria de modelos. Na parte de baixo, formulários recentes são os últimos formulários que a gente abriu e criou dentro da nossa conta. Se você nunca criou, não terá nada aqui, estará em branco. Vamos dar uma explorada na galeria de modelos, porque eu acredito que valha muito a pena. Olha só, agora a gente tem uma galeria que se chama Seduc, se eu estiver logado no e-mail institucional, tá? Que é essa galeria? É uma galeria com modelos que professores criaram, tá? Então, eu posso até colocar para expandir aqui. Então, eu tenho aí, ó, um atendimento domiciliar, atividades de tecnologia, avaliação de física, controle de frequência de alunos, atividades de história do 6º ano, eleições oficiais, gabarito virtual da AP, levantamento de frequência, modelo, bom, enfim, tem algumas coisas aqui, né? Então, tem modelos de carta, enfim, tem muitos modelos. Acredito que vale muito a pena dar uma olhadinha, explorar, ver se tem algum que tem a sua cara, as funcionalidades que você queira. No geral, a gente também tem alguns modelos. Modelos para educação, modelos para avaliação de curso, modelos para coisas pessoais, como convites de festa, informações de contato, inscrições em eventos, tem para trabalho, enfim. É muito rico, vale muito a pena dar uma exploradinha. Nós vamos começar um do zero, tá? Então, vou começar a iniciar um formulário em branco. Lembrando que, se você escolher um dos outros modelos, pode ser que facilite sua vida, porque já tem bastante coisa dentro deles. Vamos lá, modelo em branco. Clico aqui no mais e eu vou gerar um formulário. Avaliação demonstrativa. Pronto. Só para ter um título diferente, mas aí você vai colocar a avaliação do primeiro bimestre para a 3ª série, enfim, como você achar que vale a pena. Quando você coloca um nome aqui, ele vai automaticamente para o nome do documento que vai aparecer dentro do seu Drive. Basta clicar aqui em cima, pronto, ele já foi. Ele pode ficar com o mesmo nome ou a gente pode trocar de nome a critério do freguês. Eu vou deixar com esse nome mesmo, porque eu já escolhi um nome que eu não tenho nada com esse nome para eu poder me achar depois. E aqui eu posso fazer uma descrição desse tipo dessa atividade, né? Então, essa atividade avalia habilidades tais e tais. Essa avaliação tem peso 3 nas avaliações que estou fazendo esse bimestre. Enfim, a descrição também depende do seu objetivo. Eu vou colocar, então, que eu estou avaliando habilidades, 3 pontinhos aí, e aí, se eu estivesse fazendo de verdade para meus alunos, colocaria quais são as habilidades. Agora, vamos iniciar, né? Ele já me dá uma pergunta sem título aqui, basta clicar aqui em cima para eu criar a pergunta. Olha só, o padrão dele são perguntas de múltipla escolha. Mas quando eu coloco, por exemplo, nome, ele muda automaticamente para a resposta curta, tá? Então,
o meu aluno vai ter uma resposta curta. E eu quero que todos os meus alunos respondam esta pergunta. Então, eu vou colocar como obrigatório. E aí, eu posso colocar um texto de resposta, né? Aqui, uma descrição. Como? Aqui nos 3 pontinhos, eu posso acrescentar uma descrição. O que eu quero? Eu quero que eles coloquem o nome completo, sem abreviações. Nome completo sem abreviações. Mas eu posso não colocar isso também, tá bom? E aí eu vou para a próxima questão. Ah, mas agora eu não tenho uma questão aqui embaixo, como eu faço? Tem um mais aqui. A gente vai, sempre que eu clicar nesse mais, ele vai adicionar a mesma coisa que foi a última que eu fiz. Então, nesse caso, foi uma questão, ele vai adicionar uma questão. Tá? E aí, neste momento, eu tenho alunos que eu não consegui contato ainda, né? E talvez ele consiga responder isso porque algum amigo mandou para ele o link. Porque o formulário é muito democrático, né? O link vai para qualquer lugar, vai de qualquer forma. Ele pode ir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, por qualquer aplicativo que os alunos tenham. E, de repente, você não teve nenhum contato com esse aluno, e essa é a hora de conseguir um contato dele. Então, eu sugiro que vocês sempre coloquem essa pergunta, ou um e-mail, um contato, uma forma de contato com você, um e-mail, um telefone, alguma coisa. Eu vou colocar telefone para mostrar a funcionalidade para vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui, telefone. Bom, ele mudou para resposta curta. Agora, ele pode responder, sei lá, chuchu, no lugar que eu tô pedindo o telefone. E aí eu posso fazer uma validação, tá? Então, aqui, ó, validação da resposta adicionada. Ele já, quando eu coloco o telefone, ele já coloca automaticamente. Eu posso excluir isso ou eu posso deixar isso. Qual é a validação para ele escrever um telefone? Tem que ser número, né? Então, eu tenho 2 coisas aqui. O primeiro pode ser número, texto ou comprimento, expressão regular. E o segundo, eu posso dizer que é maior que isso, que é menor que aquilo, que é diferente, que está entre alguma coisa. Então, eu vou deixar isso. Se eu não quiser deixar, basta clicar em excluir. E também quero que seja obrigatório. É importante saber que quando eu coloco uma questão como obrigatório, meu aluno não consegue enviar o formulário sem responder aquela questão. Ele pode responder qualquer tranqueira, mas ele não pode deixá-la em branco, senão ele não responde. Então, também para facilitar a vida deles, é interessante que a gente não coloque todas as perguntas como obrigatórias. E se eu quisesse um e-mail? Vamos criar mais uma questão? E-mail. Tá? Então, resposta curta e, de novo, aparece a validação aqui. Qual é a validação para o meu e-mail? Ele é um número? Não, ele é um texto. E nesse texto, o que contém? Contém um endereço de e-mail, tá? Então, ele tem que colocar arroba alguma coisa, senão não vem essa resposta. Senão ele não consegue responder, diz que esse formato não está certo, etc. E eu posso colocar também como obrigatório. Então, talvez eu coloque o e-mail como obrigatório e o telefone não, enfim. Agora, eu vou começar com as atividades da disciplina, tá bom? Então, eu vou colocar um título, né? Então, agora sim, habilidade XXX. E aí, eu posso colocar o número da habilidade e na descrição colocar outra coisa. E agora, eu vou criar novamente outra pergunta. Mas eu quero que antes de fazer a atividade, eu quero que ele tenha acesso a um reforço, né? Então, uma retomada. Então, por exemplo, essa retomada está num vídeo. Então, eu vou acrescentar aqui um vídeo. Então, coloco o link do vídeo aqui, pesquiso, e sim, é o vídeo que eu queria, então clico aqui, ele fica azulzinho e aparece um botão para selecionar ali embaixo. Selecionando o vídeo.
Lembra que eu estava criando uma pergunta? A pergunta ficou aqui. Eu posso arrastá-la para depois do vídeo, por exemplo. Tá bom? Então, vídeo sem título. Então, aqui, retomada do conceito de função. Tá? Então, ele, dentro da minha atividade avaliativa, ele tem acesso ao conteúdo antes de responder a pergunta. E aí eu vou criar uma questão. Vamos fazer uma pergunta boba, vai? O que é função de primeiro grau? E aí vou colocar múltipla escolha. É a relação entre duas grandezas? É o mesmo que função exponencial? É quando tem uma incógnita x? Bom, pergunta boba, alternativas bobas, mas é só para entender a funcionalidade. E olha só, é uma questão de múltipla escolha, ou seja, o meu aluno precisa escolher a resposta certa. E eu quero que ele saiba se ele acertou ou não. Existe uma função que é função teste. Onde que eu ponho essa função? Lá nas configurações, eu vou em teste e crio teste. Tá bom? E aí, nas configurações do teste, eu posso bloquear para Chromebooks, eu posso liberar a nota imediatamente após o envio, onde o aluno envia e aí ele clica para saber quanto ele tirou, quais questões ele errou, qual resposta seria certa e quanto ele tirou naquela questão. Ou eu posso clicar aqui e enviar a resposta depois que eu fizer a revisão. Por que essas duas é muito importante que a gente saiba o que a gente quer? Quando a gente vai fazer apenas testes ou perguntas que sejam de respostas curtas, imediatamente após o envio, o aluno consegue ver quanto é que ele tirou. Se eu estou pedindo para ele fazer uma redação, por exemplo, né, fica um pouco difícil de ele ter uma resposta imediatamente após o envio. O professor precisa olhar para essa redação antes de que essa nota seja atribuída. Quando eu coloco imediatamente após o envio, que é o que eu vou fazer agora, eu posso escolher ainda que ele saiba a nota dele e que ele saiba qual pergunta ele errou, quais eram as respostas corretas e quanto ele tirou naquela questão. Ou eu posso simplesmente falar para ele quanto ele tirou, mas não falar para ele o que ele errou, o que ele acertou. E aí dá a oportunidade de ele fazer de novo. Ou eu posso colocar para ele apenas quais respostas ele errou, mas não dizer qual é a resposta correta. Tá? Ou eu posso simplesmente dizer quantos pontos ele tirou em cada questão. Eu vou deixar as 3 clicadas para que vocês consigam ver a funcionalidade, tá bom? E vou salvar. Olha só, apareceu um negócio escrito chave de resposta na pergunta, tá? Então, eu vou colocar uma chave de resposta aqui. O que significa? Eu vou colocar qual é a resposta correta. Esta seria a resposta correta. Concluído, tá? E vou criar uma nova pergunta. E olha só, eu tenho perguntas de diversos tipos. Eu posso fazer resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, onde ele pode selecionar mais do que uma resposta certa. Lista suspensa, quando eu coloco uma lista de coisas muito grande e eu não quero que fique a questão muito grande, eu coloco uma lista suspensa, o que significa que a lista vai ficar encolhidinha e quando ela for solicitada, ela vai ampliar e vai ter todas as respostas lá para que ele escolha. Uma múltipla escolha, tá bom? Eu também posso, por exemplo, pedir que ele escreva um texto no Word ou faça uma apresentação no PowerPoint e envie esta questão, esse trabalho para mim. Eu posso escolher uma escala linear, onde ele coloca
de 0 a 10, alguma coisa. Uma grade de múltipla escolha, que é aquela que eu tenho uma pergunta na linha, por exemplo, bom, ruim, bom, médio ou regular. Desculpa, bom, regular ou ruim. E aí eles selecionam uma das respostas para cada linha. Tem uma grade de caixa de seleção. Qual é a diferença da múltipla escolha e caixa de seleção? Na múltipla escolha, ele só vai poder escolher uma resposta por linha. Na grade de caixa de seleção, ele pode escolher mais do que uma resposta por linha. Eu posso ter uma pergunta que seja uma data e posso ter uma pergunta que seja um horário. Então, vamos para a próxima questão. Quando iniciou a pandemia no mundo? E aí, quando eu coloco quando aqui, o Google já entende que é uma data, tá bom? Então, o aluno tem que responder uma data, dia, mês e ano. Vamos supor que eu saiba isso, né? Então, vou colocar lá na chave. Eu vou adicionar uma resposta correta. Dia 1 de... Não, peraí. É mês primeiro. Dia e ano. 2017. Tá? Então, o feedback da resposta, ou seja, o aluno vai ver a resposta correta. E essa questão vai valer 1 ponto. Esta outra aqui, eu vou... Coloquei a chave de resposta e vou escolher que ela valha 2 pontos. Tô nessa última questão, vou criar outra questão. Uma pessoa que nasceu em São Paulo é paulista, baiano, carioca, paulistano ou São Paulino. E aí coloco uma chave de resposta, né? Então, a pessoa que nasceu na cidade de São Paulo é paulista e é paulistano, tá? E aí eu posso dar feedback para as respostas incorretas. Então, o que o meu aluno vai receber de resposta? E para respostas corretas, o que ele vai receber de resposta, tá bom? Posso adicionar isso ou não. Vamos lá. Respostas incorretas. Naturalidade paulistano. E pelo estado paulista. E para a pessoa, vamos lá, aí, editar. E para a pessoa que respondeu a pergunta, a resposta correta, eu digo parabéns. E aí, salvar. Bom, quem nasceu em São Paulo, eu não escrevi se é a cidade de São Paulo. Então, ok, dei os 2 feedbacks, concluo isso aqui e eu fiz uma pergunta que eu olhei para ela e achei que ela não tá boa, né? Então, a pessoa que nasceu na cidade de São Paulo é, tá? Então, aí eu tenho essa pergunta. O que mais? Eu posso colocar uma grade de múltipla escolha. E agora eu vou avaliar as minhas aulas. Então, vou colocar um novo texto, um novo título, antes da pergunta.
que se chama feedback da aula. Feedback das aulas, porque eu acho que é importante eu ser avaliada também. Então, é necessário? Não, gente, não é necessário. Estou só mostrando funcionalidades, tá bom? O que pode dizer sobre as aulas referentes à habilidade tal. E aí eu quero colocar uma grade de múltipla escolha, tá? Então, tema, ele pode ter sido ótimo, bom, regular ou péssimo. Vídeos. O que mais que ele pode avaliar? Textos. Vídeos enviados. Relevância do tema, né? Então, vamos lá. Relevância do tema, vídeos enviados, textos selecionados, atividades propostas. Tá? Então, o meu aluno vai responder para cada linha dessas, ótimo, bom, regular ou péssimo. Tá? E eu não tenho uma chave de resposta. Então, não crio chave de resposta. E fica desse jeito. Então, relevância do tema. Foi bom? Eu também posso criar uma pergunta com escala linear. Sobre o desempenho da professora. De 1 a 10, né? Não vou pôr 0, que eu não quero receber 0. Onde 1 é muito ruim e 10 é excelente. Tá? Então, eu coloquei uma escala linear. Lembrando que eu só estou colocando essas perguntas para que vocês vejam as funcionalidades, tá bom? O que mais falta aqui? Qual é o melhor horário para nossas reuniões? Para nossas reuniões ao vivo. E aí eu peço para ele descrever um horário. Tá? Então, olha só, as questões que dava eu coloquei, então, uma grade de resposta, né? Então, aqui eu tenho 2 pontos, nesta outra eu tenho mais 2 pontos. Então, eu tenho 4 pontos nessa avaliação. Posso criar com muitos outros pontos e etc, etc. E agora, eu vou ver como é que ficou esse formulário. Como é que meu aluno vai ver esse formulário. Então, tem um olhinho aqui. Tá? Este é o jeito que ele vai ver o formulário. Olha só. O seu endereço será registrado quando você entrar no formulário. Eu não quero que seja assim, porque senão o meu aluno tem que estar logado num Gmail para que ele consiga acessar. Então, eu vou lá nas configurações
e tiro a coleta de e-mail e também tiro a restrição para os alunos da SEDUC. Porque quando eu tiro isso, o link fica mais fácil para que os outros, para que todos tenham acesso, tá bom? E agora, como é que ela ficou? A gente entra novamente, então só está dizendo que a questão que tem nome, telefone, e-mail, tem um vídeo para eles assistirem, tem algumas perguntas, aí tem o feedback das aulas, olha só como ficou o título. Ah, será que dá para ficar mais bonitinho? Sim, dá para ficar mais bonitinho. Vamos lá? Em vez de colocar título, então depois da resposta do e-mail, eu vou acrescentar uma seção. E aí essa seção fala o quê? Qual a habilidade avaliada. E aí eu posso fazer uma seção para cada habilidade. E aí fica muito mais bonito do que esse negócio aqui, esse título. Então, eu vou tirar o título. Aí aqui eu tenho feedback das aulas, né? Que seria um outro título. Vou colocar, então, outra seção. Vou até copiar daqui. Copiar e colar aqui. Tá? Então, feedback das aulas e vou excluir o título. Vamos ver como ficou? Tá? Então, ficou assim. Olha, ele tem que responder o nome, o telefone, tem que ser número, o e-mail tem que ter uma arroba no meio, senão ele não reconhece, tá? Deixa eu colocar só sem arroba para vocês verem. E aí, a hora que eu vou para a próxima, ele diz que o e-mail precisa ser um e-mail válido. Então, eu vou colocar aqui o meu Gmail. Pronto, ele reconheceu como um e-mail válido e eu vou para a próxima questão. Aí, avaliação demonstrativa, né? O nome do título. A habilidade avaliada XXX. Então, eu tenho uma retomada e aí eu tenho as perguntas para responder. Então, vou responder aqui. Eu acho que é a primeira. O dia, o mês, o ano. Nossa, eu vou colocar tudo errado. Deixa eu colocar a segunda aqui para acertar isso. Dia, o mês, o ano. Dia, primeiro mês, 11, ano 2019. E quem nasceu na cidade de São Paulo é paulista. Próximo. E aí vou para a parte do feedback, que não é obrigatório e também não tem pontuação, tá? Então, a relevância do tema é regular, os vídeos enviados foram ótimos, os textos selecionados foram mais ou menos e atividades propostas foram péssimas, que eu não consegui fazer. Desempenho da professora. Mele, né? E o melhor horário para eu participar é às 20 horas. Enviei. Tá? E aí eu já consigo ver a minha pontuação. Valia 5 pontos, né? Tinha uma pergunta de 1 ponto e duas de 2 pontos cada uma. E eu acertei apenas 2 pontos. Então, vamos ver como aparece para mim? Olha só, essa questão eu acertei, tirei 2 pontos. Esta outra eu errei, devia ser 11/01/2019 e não o contrário. Então, nem vi que estava dia, mês e ano, tá, gente? Geralmente está ao contrário. Eu errei a última também. Ela é paulistana, né? Eu tinha que ter falado paulista e paulistana e eu só respondi paulista. E o feedback das aulas, né? Aqui aparecem as respostas que eu dei. E não tem pontuação. Então, agora eu já sei que eu acertei só a primeira. Errei as outras 2 questões. Tá? Então, eu, enquanto aluno, eu vi isso. Vou fechar aqui a visão que eu tenho. E vou mostrar que eu também posso melhorar tudo isso, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, mais uma seção aqui. E essa seção se chama identificação. Porque eu ainda não fiz a identificação, né? Eu coloquei seção para as outras coisas e não para a identificação. Como é que ficou isso agora? Vamos ver? Então, a avaliação próxima, aí aqui é
identificação, né? Então, aqui tem os dados do aluno. Aí, próxima, e aí aparece a avaliação e depois na próxima ele aparece o feedback, tá? Eu acho que ficou mais bonitinho assim, mas também, como eu disse, é uma questão de gosto. O que mais eu posso fazer? Tá vendo essa palheta aqui, ó, personalizar? Eu posso escolher uma imagem de cabeçalho. Existem já imagem temas aqui. Eu posso fazer um upload de uma imagem do meu computador. Eu posso escolher fotos que estão lá no meu Google Fotos, tá bom? Então, temas. Aqui tem bastante tema, tem coisas bem legais. Trabalho em escola, aparecem esses aqui. Vou colocar esse livro. Não, quero livro. Vamos ver o que eu vou colocar aqui. Eu vou pôr esse verde, eu gosto de verde. Então, inserir aqui. Tá? Então, vai aparecer esse sapo no começo. E olha só, mudou tudo, não é mais roxo, é tudo verde. Eu posso escolher os tons de verde, né? Porque esse tema é esverdeado ou azul. Nossa, eu nem tinha visto que era um sapo. Vou deixar assim. Vamos ver como ficou? A apresentação, olha só, a apresentação para os alunos é essa. Então, o sapinho ficou lá em cima, as perguntas, enfim. Mas eu não gostei disso. Dá para mudar? Sim, dá para mudar. Então, vamos lá. A gente tira a imagem, escolhe outra imagem. Comer e beber, que é muito bom da vida, né? Então, vamos lá. O que a gente vai comer e beber? Olha que bolo lindo. Bom, tem um bolo lindo aqui. Então, ficou o bolo. E olha só, mudou as cores dos temas novamente. Aí pode ser essa cor, essa, azulzinho, azul escuro, rosa ou verde, como eu quiser. E o plano de fundo, neste caso, também dá para escolher o plano de fundo, que é essa parte aqui de trás. Ele pode ser dessa cor branquinha, ou mais escurinho, ou transparente. Eu gostei do escurinho. Tá? Então, vou escolher essa. Dá para eu escolher o que mais? Dá para eu escolher a fonte. Olha só, tem o básico, que é essa que a gente está usando. Aí tem essa que é manuscrita, tá bom? Olha, todas as perguntas ficam manuscrita. Tem o formal, tem o divertido, que é um pouco mais bagunçadinha a letra. Eu vou deixar no básico mesmo. Tá bom? Olha só, sempre aparece salvando aqui porque ele salva automaticamente. E que link eu mando para os meus alunos? Não é esse que tem edit no final, porque o aluno não vai editar o formulário, ele vai responder. Então, eu vou aqui no olhinho e este é o link que eu vou enviar para ele. Basta copiar aqui e aí eu consigo enviar por qualquer lugar, tá? Posso enviar pelo Classroom, pelo Google, pelo WhatsApp, por onde eu achar mais fácil. E como é que eu vejo essas respostas, né? Então, posso ver por aqui respostas. Então, aqui eu tenho um resumo das respostas. Na verdade, só tem uma resposta, né? Então, olha só, eu consigo ver de várias posições. Eu consigo ver por pergunta. Então, na primeira pergunta, como eles responderam. Na segunda pergunta, o que eles responderam. Na terceira, na quarta pergunta, né? Então, como eles responderam. E aí eu consigo ver a quantidade de alunos que respondeu da forma como eu coloquei. Ou eu posso ver individualmente. Então, este o aluno 1 respondeu desta forma. E aí tem a prova inteira do aluno. Depende do gosto do cliente. E tem outra forma de ver as respostas? Tem sim. Aqui nesta planilha eu posso criar uma planilha, tá? Se é a primeira vez ele vai perguntar se eu quero criar e eu quero criar. E ela vai ter o mesmo nome escrito resposta, lá, avaliação demonstrativa, resposta. E aí aparece o horário que o aluno me respondeu, qual foi a pontuação que ele tirou e as respostas que ele me deu. Então, eu tenho estas formas de ver
as respostas do formulário. Espero que vocês tenham gostado e existem muitas outras funcionalidades. Vou gravar mais um vídeo com outras funcionalidades.